Bem, galera, verá aí na barra de descrições dois vídeos. Um deles é do meu grande amigo Júnior, do Baú do Araú. Ele fez um vídeo falando sobre alguns assuntos correlacionados a neoliberalismo, tributação, lawfare e impostos. Então, quem não assistiu, assista. É um hangout, ficou muito bom. Eu sempre acompanho ele e vocês que são progressistas devem acompanhar também. Inclusive, eu participei lá com alguns comentários via chat. O outro vídeo que estará na barra de descrições é um vídeo do 247, onde eles vão tratar essa questão do Moro. E eu vou falar rapidamente aqui sobre isso, porque como há o vídeo aí, não precisa me delongar muito, mas tem algumas coisas que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, né, para os idiotas de plantão aí e os desonestos intelectuais que sempre falaram que o Lula não é perseguido, que a gente não tem um lawfare no Brasil, que agora que eu tô vendo, né, parece que eu escrevi lawfare errado ali, mas quando acabar a transmissão eu corrijo. Que o impeachment foi legal, né, sendo que a gente sabe que aquilo ali é um golpe explícito e qualquer pessoa que entende o mínimo de direito fica abismado com essas aberrações que estão acontecendo no Brasil. E como eu disse e repito, tudo isso que está acontecendo vai ser amplamente estudado na academia de História, na academia de Direito, na academia de Filosofia, Sociologia, enfim, nas academias de Humanas em geral, porque não vai passar incólume, esses acontecimentos não vão passar em branco. Infelizmente, a grande tristeza que a gente tem é que esses retardados mentais ficam perdidos na história, né? Esses débeis mentais, como o pessoal do Hangout da Groselha, Rodrigo Constantino, enfim, toda essa corja que tem aqui nas redes sociais, vocês conhecem muito bem, não vão ser citados nos livros acadêmicos, né, bem porque a relevância deles é praticamente zero, mas eles fazem muito barulho, né? Então a única pena é essa, porque é a mesma história da ditadura militar, né? Você sabe que é a direita, mas você não tem os nomes e quem apoiou essa merda. Não tem como registrar os retardados mentais que versaram sobre esses assuntos jurídicos com desonestidade intelectual tremenda. Então, o que aconteceu no episódio Lula? Um desembargador do Tribunal da Quarta Região, que estava de plantão, aceitou o habeas corpus impetrado pela defesa do Lula e mandou soltar o Lula. O delegado da Polícia Federal não quis cumprir a determinação e, pior, ligou para o Moro, que estava em Portugal de férias. Para quem entende o mínimo de direito, sabe a gravidade que é isso. Mesmo que ele não tivesse em férias, né? Mas isso agrava muito mais a situação dele. O delegado liga para o Moro em Portugal, onde ele passava férias, para relatar. O Moro fala que não é para soltar e o delegado, em conluio com o Moro, descumpre uma determinação de uma instância superior, que é o Tribunal da Quarta Região. E então entraram com representações contra o Moro no CNJ, obviamente, né? Porque isso é um desvio de conduta e talvez até crime. Talvez não, é crime, né? E entraram também com representações contra o desembargador. E esse vídeo que está na barra de descrições aí do 247, ele trata desses abafos dos casos do Moro. Já houve 14 representações contra o Moro no CNJ, e agora mais duas, né, que ainda não foram analisadas. E as 14 apresentadas anteriormente foram arquivadas. Arquivadas. Não é que foi julgado e ele foi considerado inocente. Não. Arquivado. É o que acontece nessa merda de país. Quando é PSDB, quando é juiz como esse Moro, que é notório
é notório que ele é um partidarista político, que ele é um braço do PSDB dentro do judiciário, quando é essa corja que deveria prestar por todos os princípios constitucionais e ainda por todos os princípios de ética de um servidor público e mais ainda pelos princípios da própria ética da profissão, e são os primeiros a jogar isso tudo no lixo. Então faz tempo que a gente está falando aqui em suspeição, em presunção de inocência, em objeto, em juiz natural, em competência, em direito de defesa e etc, etc, etc. As irregularidades que o Moro cometeu no caso do triplex, supostamente do Lula, são várias, são abismais, são aterradoras, e é um negócio bizarro. Falo e repito, qualquer um que entende o mínimo de como funciona a nossa legislação e o mínimo de direito mundial, né, que não é só o direito do Brasil que é assim, é praticamente o direito do mundo inteiro, tirando alguns países aí do Oriente Médio e do Oriente. Isso é um negócio sem precedentes, né, que começou no impeachment, né? Você vê a Janaína Pascal, o Miguel Reale Júnior e o outro aqui que eu vou me esquecer agora, enfim, são três, né? Jogando no lixo totalmente o conhecimento acadêmico. A Janaína Pascal, uma doutora em Direito da USP, Miguel Reale Júnior, o pai do Direito Civil do Brasil, do novo Direito Civil, né, de 2002. Quer dizer, totalmente contaminados por política. Esse pessoal se acha paladino. Quem viu alguns vídeos aí da Janaína Pascal, uma fundamentalista cristã bitolada ao extremo, que mistura política com religião e direito. Miguel Reale Júnior, né, já tá velho, deve estar gaga aquela desgraça lá, mas mesmo assim, manchou o nome dele, né, um dos maiores juristas do Brasil jogando o nome no lixo por partidarismo político. Então você tem essa aberração desse Moro, as representações contra eles todas arquivadas, repito mais uma vez, é arquivada, não é que ele foi julgado e inocentado. E sabe por que foram arquivadas? Pelo mesmo motivo que se arquiva tudo que vem contra o PSDB, contra o Aécio Neves, contra o Alckmin, contra o Serra, ou seja lá o que for. Sabe por que os juízes, sabe por que os desembargadores, Ministério Público e CNJ arquivam essas aberrações? Porque não tem como eles julgarem essas aberrações, esses crimes, por exemplo, do Aécio Neves, Serra e Alckmin, e dar liberdade para esses caras. Não tem como. Existe gravação, existe conta na Suíça, existe o caralho a quatro. Assim como não tem como o CNJ julgar o Moro e inocentá-lo, porque vai contra o nosso ordenamento jurídico, vai contra a ética que um juiz deve seguir. Assim como o impeachment, o golpeachment da Dilma, o golpe que foi feito sobre a Dilma, até hoje não foi julgada a sua legalidade, a sua materialidade e o seu objeto, e o desvio de objeto, que é o objeto, no STF. Sabe por que não foi julgado até hoje? Pelo mesmo motivo que não foi julgado a questão de prisão em segunda instância. Porque não tem como o STF dar uma posição favorável ao PSDB e aos golpistas e à direita do Brasil. Não tem como o STF analisar o impeachment e dizer que aquilo ali foi tudo correto. Não tem como o STF analisar essa questão de prisão em segunda instância e liberar. É por isso que eles não julgam. É por isso que eles arquivam processos.
É por isso que eles ficam enrolando para colocar determinadas matérias em pauta. Porque não tem como eles darem uma condição favorável à direita, ao PSDB, ao Moro e toda essa corte que está aí, porque isso sim ficaria gravado de fato no ordenamento jurídico e geraria muito mais baderna do que já está aí atualmente. Então a gente vive um lawfare, né? Aquela bosta daquele filme A Lei é para Todos. O Moro não foi, não se aceitou nenhum dos 14 processos contra ele, nenhum. E é o cara que quer falar em justiça, é o cara que quer falar em corrupção, né? Ou seja, se esse sistema judiciário não é o mais corrupto da história do Brasil, junto com esse Congresso e esse Executivo, eu não sei mais o que é corrupção. Nunca houve uma corrupção nos três poderes igual a gente está vendo agora. Talvez na ditadura militar. Eu não vou afirmar aqui porque eu não estudei profundamente a ditadura militar. Mas eu tenho certeza, em tempos democráticos nunca houve uma corrupção de tamanho vulto, englobando judiciário, executivo e legislativo. Então, para essa direita nojenta, esse lixo, essa escória de direita, né, que luta pela liberdade, que luta pelo certo, né, que eles gostam de falar, olha, nós não somos monstros, nós só queremos um Brasil melhor, mas pensamos diferente da esquerda. Ah, vocês pensam diferente da esquerda? Na hora de falar Lula na cadeia, na hora de ser a favor do impeachment, todo mundo tava aí fazendo videozinho. Cadê esses filhos das putas aí fazendo vídeo falando desse episódio do Moro? Falando desses 14 processos aqui arquivados? Falando do Aécio Neves que arquivou o processo? Falando do Serra com o processo arquivado, do Alckmin? Cadê a lista do Odebrecht que o Moro enfiou dentro do cu dele? Aonde que tá essa lista do Odebrecht? Ninguém mais falou nisso. Já vai inteirar o quê? 1 ano, 2 anos que essa lista sumiu? Que o Moro sumiu com essa lista? E vocês estão falando em corrupção ainda? Achando que Moro é algum tipo de herói, que ele tem algum tipo de ética, algum tipo de moral? Esse cara é um calhorda, um marginal, um cara que vive à margem da nossa Constituição e da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico. Um coluio de marginais, da primeira instância, passando pela quarta região, até o Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público do Paraná de Curitiba. É óbvio que existem exceções nesses tribunais e nessa quarta região, que é o caso desse desembargador que aceitou o habeas corpus do Lula. Mas já está provado que essa ala do judiciário no Brasil, essa quarta região, está contaminada por marginais, por pessoas que não respeitam a nossa Constituição Federal. Isso está mais que provado. Sem falar no Tacla Duran, né, que já levou a Comissão de Direitos Humanos essa questão do Moro, da mulher dele, do escritório da mulher dele, de venda de delação premiada e etc, etc, etc. E não vai para frente, né? Não vai para frente. Rede Globo não fala nada, a direita não fala nada, os paladinos da justiça, da moral, da ética, esses mesmos filhas das putas de direita, esses neoliberais de merda e esses conservadores de bosta que vêm em canal progressista falar que a gente tem bandido de estimação, né? Porque a gente tá defendendo o Lula e defendendo a Dilma corretamente do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da nossa Constituição Federal. E cadê eles? Por que quando é o Moro, ninguém fala nada? Por que quando é o Serra, ninguém fala nada? O Alckmin, o Aécio Neves. Por que virou o caso de merenda lá do Alckmin?
que virou o caso do Transalão? O que virou a privataria Tucana? O que virou os crimes que o Aécio cometeu aqui em Minas Gerais? Tudo arquivado. Começando pelo procurador-geral da União lá da época do Fernando Henrique Cardoso, que era o arquivador-geral da República. Então é uma vergonha, direito é uma vergonha. Vocês são lixo, vocês são corja, vocês são escória. Vocês têm que criar vergonha na cara, seus filhos de uma puta, e decidir se vocês são contra a corrupção ou se não são contra a corrupção. Se vocês são a favor de liberdade individual ou se vocês são contra. Larguem de ser hipócritas e sem vergonhas. Porque vim falar toda hora do Lula, toda hora esses filhos da puta estão falando de Lula, falando de Dilma. Mas você não vê eles falando nada de outros personagens desse cenário político brasileiro. Você não vê eles falando do Temer, que tem gravação, tem conta, tem um cacete A4. Não fala do Aécio, não fala de ninguém do PSDB. O Moro cheio de indícios fortíssimos de envolvimento com corrupção, com o caso da mulher dele e esse escritório. O CNJ com indícios fortíssimos de corrupção também, porque esses arquivamentos para mim são corrupções. Por que está arquivando esses processos? O STF, que é outro órgão corrupto, que não julga as pautas que chegam lá. Ministro fazendo manobra política para tirar a pauta de apreciação. Não julga impeachment, não julga essa questão de prisão em segunda instância, não julga nada. Ou seja, quando beneficia o PSDB, ou seja lá o que esse povo representa, as coisas não andam, as coisas são arquivadas. Agora, quando é alguma coisa para atingir o Lula, atingir a Dilma, atingir o PT, é rapidíssimo. Rapidíssimo. Então, para quem tinha dúvidas que a gente vive em uma ditadura do judiciário, e um lawfare, e uma bagunça institucionalizada, aí está a prova. Um juiz de instância inferior desacatando ou fazendo desacatar o delegado uma decisão de uma instância superior. E estando em férias em Portugal. Estando em férias em Portugal. Né? Vamos ver o que o Burza vai falar aí no meio desses retardados aí do Rangal do Groselha. Né? Então é isso, galera. Assistam os vídeos aí na barra de descrições. É o que eu sempre falo aqui no meu canal. O cara pode me acusar de qualquer coisa. De fanático, de surtado, de sei lá o que já me chamaram tudo quanto é coisa aí. Beleza. Agora, eu tenho coerência e eu sigo uma linha só. Se eu sou contra a corrupção, eu sou contra a corrupção de qualquer pessoa. Se eu sou contra o lawfare, eu sou contra o lawfare contra qualquer pessoa. Enfim, e é isso que as pessoas devem ter de postura. Se você é contra alguma coisa, você tem que ser contra esse objeto, independentemente de que partido ou político, ou seja lá quem está atingindo. Então fica provado que, mais uma vez, que a direita é desonesta intelectual, é sem vergonha, eles não possuem vergonha na cara, não possuem vergonha na cara, certo? Mas vai ficar gravado aí na história mais esse episódio na conta da direita. Será que alguém da direita fez videozinho para falar do Moro? Será? Ou os vídeos que foram feitos foram para descer o pau no desembargador, como eu vi alguns vídeos aí da direita? Né, os poucos vídeos que eu vi da direita, que apareceram na minha timeline, foi descendo o pau no desembargador, falando que é um absurdo soltar o Lula e não sei o quê. Né? É um absurdo soltar o Lula. Agora, o outro lado você não vê, né? 14 processos do Moro arquivado, esse cara cometendo infrações contra a ética do emprego dele,
do serviço público que ele presta, contra a ética do servidor público e contra a própria Constituição Federal. Então, lamentável, é nojenta, essa direita do Brasil é um negócio nojento, é algo, né? Eu já falei aqui, vocês sabem o que eu penso dessa merda, dessa direita do Brasil. Então é isso, links na descrição aí. Até a próxima.